paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Nós estamos aqui, meus irmãos, para realizar a leitura bíblica do livro de Gênesis, né, onde não deu para a gente fazer as lives ontem, né, tivemos aí um imprevisto, né, mas hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Sejam bem-vindos, irmãos que estão pela primeira vez, e Deus abençoe os irmãos que estão sempre conosco aí, né? Então nós vamos realizar a leitura bíblica do livro de Gênesis. Hoje nós vamos prosseguir a partir do capítulo 13, tá bom, meus irmãos? E depois eu vou estar encerrando a live, e eu vou fazer também uma pequena oração, né? Depois eu vou encerrar a live, e eu quero fazer também, né, conforme prometido, o estudo. Ou seja, nós vamos fazer a leitura desse livro aqui, ó, Heróis da Fé, para aumentar a fé dos irmãos, tá bom? Nós vamos cada dia ler sobre um personagem, né? Ou seja, sobre um herói da fé, amém? A experiência que eles tiveram, né? Como que foi a vida deles de oração, para que isso venha aumentar, despertar a nossa fé em Deus. Tudo que é para edificação é sempre bem-vindo, amém? Então nós já vamos aqui... Já vamos prosseguir aí com a leitura bíblica no capítulo 13 do livro de Gênesis. Tá bom, meus irmãos? Você pode já pegar a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, né? Porque para ser uma leitura bíblica, todos aqueles que estão acompanhando as leituras bíblicas, tem que estar com a Bíblia na mão, né, irmãos? Vai lá, corre lá, pega a sua Bíblia, tá bom? Para você acompanhar, para você ler a Bíblia comigo, amém? Nós estamos neste propósito, eu quero que todo mundo entre nesse propósito, irmãos, né, de você ler a Bíblia, de você conhecer, né, a palavra de Deus, amém? Crescer no conhecimento da palavra de Deus, amém? Então pega a sua Bíblia aí para você acompanhar a leitura bíblica, né, do dia de hoje. Vamos lá. A palavra de Deus, ela diz assim, depois eu vou fazer uma breve explicação. Aqui diz assim, o título é Abraão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente. Apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre.
Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, o seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Gion, de Goim. Estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé, Quiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra ao rei, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar. Ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte, tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu. Perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, as suas mulheres e o seu povo. O rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou a ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu o dízimo de tudo. Olha aí o dízimo, de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me as minhas almas, e fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte.
Capítulo 15. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não é o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: Olha agora para os céus, conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a ti esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. Trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-la-ão, ou seja, afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, Quenezeu, Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Capítulo 16. Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela. E ouviu Abrão a voz de Saraí. Assim tomou Saraí, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Ele entrou a Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Saraí a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, eu sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Saraí: Eis que a tua serva está na tua mão. Faz o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Saraí, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor o achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde tu vais? Ela disse: Eu venho fugida da face de Saraí, minha senhora. Então disse o anjo ao Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição.
Ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará diante da face dos teus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus da vista. Porque me disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Lai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho, que tivera Agar, Ismael. Era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Olha aí, Abrão tinha 86 anos de idade quando teve Ismael. Capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Porém, o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. E então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações eu te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho seja circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em sua casa, e o comprado por teu dinheiro. Estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Deus muda o nome de Sarai. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo teu nome, pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, ela será mãe das nações, reis de povos sairão dela. E então caiu Abraão sobre o teu rosto e riu-se, e disse no seu coração: Ao homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: Tomara que vive Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara tua mulher te dará um filho. Chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis aqui tenho abençoado. Falo-ei frutificar e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, subiu Deus de Abraão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael
e a todos nascidos na sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando foi-lhe circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. Todos os homens da sua casa, os nascidos em sua casa e comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Que bênção, né, meus irmãos? Como é bom a gente estudar a palavra de Deus, né? Meu Deus, muito lindo, né? Agora eu vou fazer um breve comentário aqui da palavra do Senhor, amém? Nós vamos fazer aqui uma breve meditação, né, daquilo que foi lido. E depois eu estarei fazendo uma pequena oração por todos, tá? E depois eu vou estar encerrando a live, vou fazer a live do livro Heróis da Fé, tá bom? Para estar lendo sobre também os heróis da fé, cada dia um herói da fé para aumentar a sua fé, para te edificar, amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Hoje nós aprendemos aqui, né, sobre a parte em que Abrão e Ló se separaram, né? Qual foi o motivo dessa separação? Nós aprendemos aqui no capítulo 13, tá bom? Você pode ir acompanhando aí, né? Nós aprendemos aqui no capítulo 13, a Bíblia mostra qual foi o motivo da separação de Abrão e seu sobrinho Ló. Amém? Vocês podem ver que teve um momento aí que Abrão ele chama Ló de irmão. Nós somos irmãos, porque na verdade, irmãos, nós todos somos irmãos em Cristo, na verdade. Ele era tio de Ló, Ló era seu sobrinho, mas ele falou, olha, irmãos somos. É a maneira de dizer, nós não chamamos todos de irmãos. Amém? Nós chamamos todos de irmãos. Em Cristo nós somos todos irmãos. Não tem pai, não tem sobrinho, tio, mãe. Nós todos somos irmãos. Nós somos a família de Jesus. Por isso que ele fala, nós somos irmãos. Não pode haver contenda entre mim e ti. Na verdade, não era Abrão e Ló que estavam contendendo. Na verdade, quem estavam contendendo eram os pastores de Ló e de Abrão. Estavam em guerra. Por quê? Porque a comida não estava sendo suficiente para os animais. Era muito gado, gente. Todos os dois muito ricos. Todos os dois foram muito abençoados pelo Senhor. Todos os dois prosperaram, né? E havia muito gado e a terra o pasto não era suficiente para ambos os animais, né? Para os animais dos dois. Então começou a ter briga, contenda, né? Entre os pastores que pastoreavam o rebanho de Ló e o rebanho de Abrão, né? E aí foi onde Abrão chegou, tomou iniciativa, falou, vem cá, ô Ló, nós somos irmãos, né? Nós não podemos ficar com contenda, nós não podemos ficar em guerra, né? Deus não se agrada disso. Ao servo do Senhor não convém contender. O servo de Deus tem que ser manso, o servo de Deus tem que ser humilde, né? Contenda é obra da carne, está em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Contenda, isso não é de Deus não. Então nós não podemos ficar em contendas, porque senão Deus ele não vai habitar em nosso meio, né? E olha aí, você que preza a presença de Deus, você precisa viver, né, na mansidão, se revestir, vestir a veste da mansidão e da humildade. Olha aí, nós aprendemos então que para que Deus possa estar conosco, tenhamos a paz de Deus em nossa vida, né? Nós temos que nos vestir dessas duas vestimentas, humildade, mansidão. Se você está vestido com a veste da contenda, trata de tirar hoje, porque Deus não se agrada de contendas. Irmãos que semeia discórdia, fica fazendo contendas. Você sabe que Deus abomina? Que Deus odeia isso? É a 7ª coisa que Deus abomina, que Deus aborrece, Deus odeia isso. Pessoas que ficam fazendo contenda entre irmãos. Deus não gosta de contenda, irmãos. Deus não habita no meio de contendas. Amém? Se você ler o livro de Provérbios, você vai ver que o que eu estou dizendo para você é verdade. Deus odeia contendas. Amém? E a Bíblia diz em Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos
Vivam grudando de unha, brigando, um batendo no outro, um falando mal do outro, não. Em união, em unidade. É assim que Deus quer que todos nós vivamos na presença dele. Então nós aprendemos aí sobre isso e aprendemos também uma coisa aqui. Nunca escolha pela aparência, nunca vai pela aparência. A beleza é enganosa. Amém? A beleza é enganosa. Enganosa é a graça. Nós lemos isso no livro de Provérbios, capítulo 31. A Bíblia é muito clara em dizer que a beleza é enganosa. Não olha para a beleza não, para a aparência não. Ló, quando Abraão mandou que ele escolhesse primeiro aonde ele queria habitar, ele foi para a aparência. Ele foi escolher o lugar mais bonito, né? As campinas do Jordão, porque parecia o jardim do Senhor, mas não era o jardim do Senhor, né? Então ele olhou para as campinas, ai que bonito, que lugar maravilhoso, que terra abençoada, é ali que eu vou habitar, é com aquela moça que eu vou casar, é ali que eu vou morar, ai, aquela igreja ali que eu vou congregar, e às vezes é uma seita, cuidado, né? Só porque o templo é bonito, adornado de pedras, preciosa, mulher bonita, tem corpo de violão, mas o caráter dela, é um mau caráter, tem um mau caráter, amém? Então olha aí, aí a Bíblia diz que Ló escolheu pela aparência. Foi habitar lá, né? Foi habitar lá. Só que os homens de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que eram grandes pecadores. E o tempo todo que Ló habitava lá, a sua alma era afligida. Imagina, né? No meio de tantas pessoas que cometiam vários delitos, imoralidades, né? O sexo antinatural, pessoas que, meu Deus, estavam totalmente corrompidas na presença de Deus. Muito difícil, né? Olha aí, que situação, né? E, bom, houve a separação, expliquei o motivo, né? Falamos sobre a aparência. Depois teve uma guerra, meus irmãos, né? 4 reis contra 5, 5 contra 4. Explica aqui, né? Os reis de Sodoma, Gomorra, né? Contra outros reis. E a Bíblia diz que acabou que, nessa guerra toda, nessa batalha, Ló, sobrinho de Abraão, porque ele estava habitando em Sodoma, a Bíblia diz que ele foi levado cativo. Ele, tudo que ele tinha, sua família, sua esposa, né? Tudo foi levado embora, foram levados cativos. E aí uma pessoa escapou e correu até Abraão, informou a ele que o seu sobrinho Ló havia sido preso, estava cativo. E aí Abraão, veja bem, Abraão, ele não ficou de braços cruzados. Irmão, nós temos que orar pela nossa família, aqueles que estão cativos. Nós temos que apresentar os nossos filhos, nós temos que apresentar a nossa família, que estão precisando de libertação, como Ló. Existem muitas pessoas da nossa família, meus irmãos, que fizeram escolhas erradas na sua vida, estão presos nas garras de Satanás. Olha o que essa palavra revela para nós. Ló. Quem sabe tem algum Ló na tua casa, quem sabe tem algum Ló na tua família que fez escolha errada, escolheu o mundo, escolheu as coisas do mundo, os prazeres da vida, e estão cativos, estão presos, sabe aonde? Nas garras do diabo. E nós, Abraão, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós temos que convocar a igreja, nós temos que orar pela nossa família, nós não podemos aceitar que eles fiquem presos lá nas garras do diabo. Nós não podemos ser orgulhosos, soberbo. Tem muita gente que bate no peito e fala, eu estamos salvo, tá bom. Ele escolheu errado, amém, se vira. Não, irmãos. Não é porque, irmão, tem pessoa que eles precisam da nossa ajuda. Amém? Você não pode abandonar a sua família porque ele fez uma escolha errada. Ora, continua orando por ele. Faça alguma coisa, continue clamando, faça campanha, jejum, para Deus libertar das garras do diabo. Abraão, ele demonstrou o seu amor pelo teu sobrinho Ló. Quando ele pega 300 homens nascidos em sua casa, seus criados, não eram soldados. A Bíblia fala que eram criados, trabalhavam ali para ele. Ele pega 318 homens. Ele não tinha um grande exército para poder batalhar contra o inimigo, mas o que ele tinha em casa, ele convocou. Nós vamos lá e vamos conseguir trazer Ló de volta. Deus está conosco. Olha aí, você acredita que você pode conseguir trazer de volta para a presença de Deus, para o Senhor, conduzir a Cristo aquela pessoa da tua família que se distanciou, que fez uma escolha errada, que largou a presença de Deus ou que escolheu o mundo? Assim como Abraão conseguiu. Ele conseguiu. Ele pega os 318 criados
e vai para a batalha. E vai para a batalha contra o inimigo. Ele conseguiu trazer Ló, tudo que era dele de volta. Olha aí, meus irmãos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando voltaram daquela guerra, Abrão, ele chegou até o rei de Salém, que se chamava Melquisedeque. A Bíblia não fala da sua origem. Esse homem é como se representasse Cristo, ou Cristo do Antigo Testamento. Porque a Bíblia não fala da sua origem, quem era seu pai, quem era sua mãe, né? A Bíblia não fala. A Bíblia só fala que ele era rei de Salém e ele era sacerdote. Olha aí, ele era sacerdote. E Abrão, veja bem, ele pega do dízimo dos despojos, né? Ele dá o dízimo dos despojos, certo? Para o rei de Salém, que era o sacerdote. Ele entrega o dízimo, certo? De tudo aquilo que veio do despojo, lá do despojo, ele pega e dá o dízimo. Veja que o dízimo, ele não passou a existir na época da lei. Porque aqui não era a época da lei ainda, não era a época de Moisés. Moisés ainda aqui não existia. Aqui está falando de Abrão, que foi antes de Moisés. Então o dízimo, ele é mais antigo, ele é mais antigo. Né? Ele não veio aparecer na época de Moisés, na época da lei. O Abrão, olha aí, sabe o que é isso, irmão? Dá o dízimo quem é grato a Deus. A gente aprende que dá o dízimo quem ama Deus acima do seu dinheiro. Amém? Abrão, ele não tinha apego com riquezas, com dinheiro. Ele honrava Deus com as primícias da sua renda. O que ele recebia, o que Deus punha na mão de Abrão, ele tirava 10%, porque dízimo quer dizer 10%. Ele tirava 10% e falava, isso aqui é para honrar o Senhor. Isso aqui é para honrar ao meu Deus, que me deu todas as coisas, que tem me abençoado em toda a minha caminhada. E tem gente que fica aí na internet pregando contra o dízimo, contra a oferta. Irmão, eu acho o cúmulo do absurdo. Se não concorda, pelo menos fica calado. Não fica aí impedindo as pessoas de ajudar a obra de Deus, não. Porque imagina se não tivesse a porta da igreja aberta. Aonde você iria congregar? Quantas pessoas foram libertas? Quantas pessoas era para estar na sepultura, mas através de uma igreja da porta aberta? Sabe quem mantém o aluguel lá pago para a igreja a porta estar aberta? São os dizimistas e ofertantes da casa de Deus. E se não existissem dizimistas e ofertantes, não existiria templos de porta aberta para você congregar e receber a bênção, a revelação que você vai lá receber. Amém? Tem pessoa que gosta de revelação, mas não gosta de ajudar a obra de Deus. Agora imagina se não tivesse essas portas abertas. Antigamente nós era o quê? Enchia a cara de pinga, gastava o dinheiro com pinga, cigarro, prostituição, mulherada, lá na prostituição. E hoje tem pessoa que reclama e prega, tem servo e servo de Deus com a Bíblia na mão, que é contra honrar o Senhor. Amém? Mas antes honrava Satanás. Ou antes, ele gastava tudo nas coisas do diabo. Irmãos, isso é o cúmulo do absurdo. Crente fica contra ajudar a obra de Deus. Antigamente gastava tudo lá, o salário dele ficava todo lá, ó, na casa de prostituição, na balada. Amém? Gastava com os amigos, a reveria, com orgias, com coisas pecaminosas. Aí irmão fica aí concordando, é verdade, é contra o dízimo, é contra a oferta. Pelo amor de Deus, são pessoas, me desculpa, são pessoas avarentas. São pessoas que amam mais o dinheiro do que a Deus. Me desculpem falar, mas é isso sim. Amém? Você não é obrigado a dar dízimo não, e nem ofertar na igreja. Mas só que nós temos que honrar a Deus. Não vamos ser contra quem ama honrar a Deus. Amém? Ninguém é obrigado a dar dízimo e oferta não, meus irmãos. Mas só que, olha, não seja contra o dízimo nem contra a oferta. Porque aqueles que estão devolvendo, eles amam a Deus acima de tudo, do seu dinheiro. São pessoas desprendidas, que foram libertas da avareza e estão honrando a Deus. Deixa ele honrar a Deus. Quanto mais honramos Deus, mais Deus nos abençoa. Eu sou prova disso. Quanto mais a gente honra a Deus, mais Deus honra a gente. Amém? Mais Deus nos abençoa. Os mãos fechadas, amém? Não recebe a graça de Deus. Fica aí, né? Amém? Tinha mão aberta para a balada, para as coisas do mundo. E hoje para a obra de Deus. Meu, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Amém? Então olha aqui, nós aprendemos que o dízimo, ele não passou a existir na época da lei, mas antes da lei.
na época de Abrão. Abrão já era dizimista. Abrão já honrava Deus com a primícia de tudo aquilo que ele ganhava. Até do despojo ele deu o dízimo. Amém? Ele deu o dízimo. Para quê? Em gratidão a Deus pela vitória que eles receberam. Pelo livramento, por ter trazido seu sobrinho Ló de volta. Em gratidão. Para honrar o Deus Todo-Poderoso. Amém? Quando a gente devolve o dízimo é em gratidão. É para honrar a Deus. É para que o devorador seja repreendido também. Amém? Olha aí, então nós aprendemos. No capítulo 15, Deus chega para Abrão em visão e fala assim, olha, eu sou o teu escudo e grandíssimo galardão. Deus está dizendo, eu vou te dar um filho. Eu vou tirar a vergonha da tua esposa, eu vou tirar a esterilidade, vou abrir a madre dela e você vai ter um filho. E não vai ser esse menino, esse mordomo aí da Damasceno Eliezer que nasceu na tua casa, não. Você está pensando que é ele, né? Não é ele, não. Vou dar um filho teu mesmo. Amém? Vou dar um filho que vai ser teu mesmo. Vai vir de você. Bom, e Deus também fala, né, com Abrão, a respeito da semente, né? Peregrinaria em terra que não era sua, durante 400 anos. Porém, sairia depois com grande fazenda, né? Estava falando a respeito do povo de Israel lá no Egito, que ia acontecer a escravidão, mas depois sairiam do Egito com grande fazenda. Aqui já foi profetizado, Deus falou com Abraão que iria acontecer anos mais tarde. Olha aí que tremendo. E depois se cumpriu essa profecia. Bom, a Bíblia também fala que depois Agar, a Sara, né, precipitou, não soube esperar em Deus. E tem muitos de nós que somos como Sara, agimos como Sara. Aqui a gente, irmão, nós aprendemos aqui que a gente tem que esperar o tempo de Deus. O salmista no Salmo 40, ele diz assim, esperei com paciência no Senhor e ele atendeu o meu clamor. Amém? Muitas das vezes a gente precipita. A gente quer passar o carro na frente dos bois. Nós não queremos esperar o tempo de Deus, o tempo determinado por Deus. E às vezes a gente sofre. A gente sofre muitas coisas que não era necessário nós sofrermos. Por quê? Porque nós passamos o carrinho na frente dos bois. A gente não soube esperar em Deus. Não é verdade? Deus, ele sempre tem o melhor para nós e a melhor forma de trabalhar para que a promessa dele venha se cumprir em nossas vidas. Mas tem hora que parece que a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Parece que a gente não acredita que Deus, ele é suficiente, o poder dele é suficiente para operar todas as coisas, para fazer o impossível acontecer. A gente quer dar uma ajudinha, a gente quer colocar a nossa mão, a gente quer colocar o nosso pé, o nosso dedinho, amém? Queremos colocar a colher de pau, né? Mas nós não podemos, irmãos, temos que saber esperar. Imagine, a Sara, eu no lugar da Sara, eu não faria isso não, misericórdia. Eu digo assim, mas eu não teria essa coragem não, de dar a serva pro meu marido. A Sara teve muita coragem, né? De pegar a serva. Tamo aqui, Abrão. Entra a serva aqui e tenha filhos através dela. Olha aí. Meu Deus. Você teria coragem de dar a sua serva, dar o seu esposo para outra, né? Sara teve muita coragem, né? Aí pega a serva egípcia, Agar. Tamo aqui, Abrão. Entra ela, deita com ela e tenha filhos através dela. Ela tá passando o carro na frente dos boi. Ela não tá sabendo esperar no Senhor. Deus vai abrir a madre dela, com toda certeza, porque Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Amém? Ainda que muitos tenham por tardia a sua promessa, mas ele cumpre com a sua promessa. Ele chega sempre na hora certa. Tá bom. Aí começou os problemas, né? Imagina. Porque tudo que está fora do padrão de Deus, da vontade de Deus, gera problema. Tem problema? Começou os problemas. Começa por aí, 2 mulheres dentro de uma casa para um homem. O padrão de Deus do casamento é um homem para uma mulher para um homem só. Aí aparecem 2 mulheres dentro de uma casa, com o marido. Aí começa a ter problema, começa a ter encrenca, né? Implicância, porque Agar ficou grávida, quando ela viu que estava grávida, pejada, que é estar grávida, né? Ela começou a implicar né, com Sara, amém? E começou, naquele momento ali, né? A Bíblia fala assim, que a Sara, ou seja, ela começou a desprezar a Sara
E a Sara chegou para Abrão, olha aí, começou os problemas, né? Começou a encrenca. Chegou para Abrão e falou assim, ó, tá acontecendo isso, eu não tô aguentando mais. Você imagina, né? Igual você, quando você tá meio nervosa, né? Que acontece alguma coisa. Ela chega, ó, eu não tô aguentando mais, Abrão. Essa mulher tá me desprezando. Essa mulher, depois que ela ficou grávida, ela tá insuportável. Eu não tô aguentando mais, ela tá se achando. Ela tá se achando só porque ela tá grávida. E olha aí que eu que peguei e dei ela pra você, pra ela ficar grávida. Ela tinha que me agradecer porque ela está sendo honrada. Porque um filho, pra uma mulher ter um filho era uma honra. E agora ela vem, é essa paga que ela me dá, essa engraçadinha aí, essa serva? Não aguento isso não. E aí Abrão falou, tá bom, tá na tua mão, faz o que você acha que tem que fazer, né? E a Sara foi lá e afligiu Agar. Deve ter falado umas coisas para ela, né? E Agar não gostou. Agar saiu correndo da sua senhora, né? Saiu correndo da sua senhora. Só que aí o que aconteceu? O anjo do céu, deve que a Sara foi falar para ela essas coisas, né? Não deve que foi explicar para ela, ó, eu fiz tudo isso, eu te ajudei, você tá sendo honrada por minha causa, e eu sei, é isso que você faz comigo, filha? Né? Aí o anjo do Senhor apareceu para Agar. Falou, Agar, que é isso? Por que você está fugida? Não, volta lá. E humilha debaixo, né? Ou seja, humilha lá para tua senhora. Volta, Agar. Agar, faz assim não. Isso é feio, o que você está fazendo? Volta lá, te humilha, que eu vou te exaltar. O teu filho também, que vai nascer de você, Ismael, também será uma grande nação. Então volta, humilha. Irmãos, é aquele que se humilha que é exaltado pelo Senhor. Não é, ah, eu estou sendo humilhado, eu vou ser exaltado. Não, a Bíblia diz assim, se você se humilhar, é aquele que se humilha, não é os humilhados. Tem gente que costuma falar essa palavra, né? Os humilhados serão exaltados. Isso não existe na Bíblia, não existe esse versículo. Na Bíblia existe o versículo, aquele que se humilhar será exaltado. Se você ser humilde, se humilhar, aí sim, reconhecer o teu erro diante de Deus, confessar teus pecados, falar para Deus que você precisa dele, aí Deus vai te exaltar. Agora, se você, né, os humilhados serão exaltados. É aquele que se humilhar será exaltado. Deus falou, se humilha, vai lá. Não fica aí com essa mágoa no teu coração não, Agar. Isso aí só vai impedir as bênçãos de Deus na tua vida. Para com isso, vai lá, pede perdão para ela, né? Fala que você estava nervosa e tá, amém? Vai lá, reconcilia com a tua senhora, para com esse negócio aí, amém? Seu filho também vai ser uma grande nação. O anjo do Senhor é uma espécie de teofania, não era um anjo comum. Não era Gabriel, não se tratava de Miguel. Esse anjo do Senhor era o próprio Deus que estava falando com Agar. Amém? Era o próprio Deus, era uma espécie de teofania, né? E aí Agar, né? Deus falou com ela, tal. E agora olha aqui. A Bíblia diz que quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos de idade, novinho, né, irmãos? Era bem novo, né? Aí quando ele tinha 99 anos de idade, um pouco mais velho, a Bíblia diz que Deus tornou falar com Abrão. Deus falou assim, olha, agora eu vou mudar seu nome. Você não vai, amém? Você não vai mais se chamar, amém? Abrão. Você vai se chamar Abraão. Abraão será o seu nome. Abrão significava pai exaltado. E Abraão significava o quê? Pai de multidões, pai de nações. Então Deus estava mudando o nome de Abrão para Abraão. Lembra que Deus falou que a sua descendência seria como a areia da praia, como as estrelas do céu, que não se podia contar. Então por isso Deus estava falando, Deus fez uma promessa e Deus tinha que mudar, né? Geralmente, irmãos, era mudado o nome das pessoas, né? Quando as pessoas tinham um encontro com Deus, geralmente o nome delas era mudado. Aí eu estava aqui meditando por que Deus mudava o nome das pessoas. Por que na Bíblia fala sobre algumas pessoas e os seus nomes foram mudados, né? Por exemplo, Abrão
foi mudado para Abraão. Sarai foi mudado para Sara. Teve mais pessoas na Bíblia também que o seu nome foi mudado. Jacó, o seu nome foi mudado para Israel, né? Então nós vemos aí que muitas pessoas, o seu nome foi mudado, certo? Alguns, o próprio Deus mudou. Outras pessoas, seus nomes foram mudados por reis, né? Que é o caso de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Daniel passou a se chamar Beltesazar, acho que é isso. Amém? Ele recebeu um outro nome quando ele estava lá na Babilônia. Ele foi levado cativo. Chegando lá, o rei Nabucodonosor mudou o nome do Daniel, mudou o nome do Ananias, Misael, Azarias, colocando Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o nome dos seus deuses. Tinha aí um significado, né? Representava alguma coisa, um nome. E o rei chamava eles por esse nome, mas o nome deles verdadeiro, amém, era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, amém? Então olha aí. Teve também, por exemplo, tinha pessoas na Bíblia que tinham dois nomes. Por exemplo, Paulo. Paulo, o nome dele não foi mudado, irmãos. Tem gente que prega, né? Tem gente que acha. Paulo, ele chamava Saulo e passou a ser chamado de Paulo, né? Tudo bem que ele ficou conhecido como Paulo depois da sua conversão, mas não quer dizer que o nome dele foi mudado. Ele tinha dois nomes. Saulo era o seu nome hebraico e Paulo era o seu nome latino. Amém? Então, Paulo tinha o quê? Dois nomes. Amém? Paulo tinha dois nomes, Saulo e Paulo. Não foi mudado o nome dele, né? O problema é que, ou seja, problema não, né? O negócio é que quando ele se converte a Deus, ele ficou mais conhecido como Paulo. As pessoas passaram a chamar ele de Paulo e não chamava ele mais de Saulo. Mas ele tinha dois nomes, entendeu? Por exemplo, José. José, quando ele chegou no Egito, ele foi chamado de Zafenate-Paneia. O nome dele foi, né? Lá no Egito ele era conhecido como Zafenate-Paneia, né? Mas o nome dele, né, estando no meio da sua família, José, nome simples como um José, né? Agora já no Egito o nome dele era diferente. Por exemplo, Oséias, ele também recebeu outro nome, né? Oséias. Oséias, ele foi chamado por Moisés de Josué. Então Josué, ele tinha outro nome, que era Oséias. Só que Moisés chamava ele de quê? Chamou ele de quê? Josué. Amém? Por exemplo, Gideão. Gideão era chamado também de Jerubaal, né? Jerubaal era o nome, eu acredito até porque ele também deve que era um adorador de Baal, né? Porque Baal era um deus. Então depois ele é chamado de quê? Gideão. Amém? Então o nome muitas das vezes tinha muito a ver com o caráter da pessoa, né? E muitas das vezes o nome, quando era mudado, é para mostrar que a pessoa, né? Que houve o quê? Uma mudança de vida, ou seja, uma mudança na vida da pessoa. Então Deus, ele mudou o nome dessas pessoas aqui para mostrar o quê? Para poder mostrar que estava havendo que houve o quê? Uma mudança na vida da pessoa, né? Por isso o nome era mudado. Por exemplo, quantas pessoas que quando eles se tornaram cristãos, antes eles tinham apelido, não é verdade? Tinha Zé Trombadinha, por exemplo. Aí quando ele vai para a igreja, o nome dele, agora esquece o apelido dele, não é verdade? Esquece agora o apelido dele, agora ninguém pode chamar ele de Zé Trombadinha mais, porque agora é um servo de Deus, não é verdade? A pessoa vem para a igreja, muitas das vezes ela carrega um apelido, ela carrega um nome feio lá, amém? E aí a gente vai chamar aquela pessoa pelo nome dela mesmo, verdadeiro, não vamos mais chamar pelo apelido da pessoa, porque agora a pessoa é uma nova criatura, está vivendo novidades de vida
É uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro. Houve o quê? Uma mudança na vida da pessoa. Então ela não pode continuar mais usando a sua antiga identidade. Agora ela possui o quê? Uma nova identidade na presença de Deus. Amém? É igual quando a gente é solteiro, não é verdade? A gente usa uma identidade. Mas quando você casa, você recebe o nome de casado. Então é feito o quê? Uma nova identidade, um exemplo assim, né? Para você continuar usando o seu documento. Amém? Houve o quê? Uma mudança na vida da pessoa. Não é mais solteiro, o estado civil dela mudou. Não é solteiro mais, agora é casado. Então quando a gente casa com Jesus, a nossa identidade muda, né? A nossa vida muda. Há uma mudança na vida da pessoa. Então olha aí, Deus mudou o nome, o próprio Deus mudou o nome de Abrão e ele passou a ser chamado de Abraão. Deu para vocês entender aí, gente? Amém? Mudou o nome, né? E com 99 anos, Deus também faz esse pacto com Abrão. Amém? Deus faz o pacto com Abrão e fala para ele assim, que ele teria que circuncidar todos os machos, né, pertencentes à nação, à família, que tivesse com 8 dias de nascido. 8 dias de nascido era para circuncidar todas as crianças, todo macho. E Abrão ainda não era circuncidado nessa época. Ele ainda não tinha essa aliança, esse pacto com Deus ainda não havia sido feito. E Deus pediu, né, que ele fizesse esse pacto. Todo mundo deveria circuncidar, que era a aliança que era feita com Deus, né? Então, Abraão agora, né? Porque agora ele chamava Abraão foi feito o quê? A circuncisão, né? O que era? Retirar aquela pelinha, né, que tem no órgão genital. Era cortado, amém? Essa era a circuncisão, né? Quando a pessoa era circuncidada, era tirada aquela pele que cobre ali, né, o órgão genital masculino. Isso é a circuncisão, certo? Então tinha que retirar essa pelinha de todos os órgãos genitais dos homens. E Abraão, com a idade de 99 anos de idade, Ismael, com a idade de 13 anos de idade, foi feita a circuncisão, né? E todas as pessoas que estavam ali na sua casa, pertencentes à sua família, né, do povo ali de Israel, foi feito a circuncisão. Amém? Da carne do seu prepúcio, né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso estar comentando. Só isso, né, irmãos? Porque depois nós prosseguimos no capítulo 18. Amém? Amanhã nós prosseguimos no capítulo 18. Deus abençoa. Amém? Todos os irmãos. Eu vou fazer uma pequena oração para Deus abençoar a tua vida. Vou encerrar a live após a oração. E aí eu vou abrir outra live, que é para mim ler esse livro aqui. Cada dia eu vou estar lendo sobre um herói da fé. A experiência que esse herói da fé teve, né? Isso aqui, irmãos, me edificou muito. O meu ministério, né? Eu li esse livro aqui, eu chorava muito quando eu li esse livro também. Porque eu tava... Aqui você lê a experiência dos homens que era de oração. Que tiveram uma vida de oração, né? Então é uma coisa que edifica. Então eu quero estar lendo, abrindo uma live só para me ler sobre a história cada dia de um homem desse aqui, tá bom? Espera aí que eu vou orar. E se tiver alguém que queira entregar a sua vida para Deus, amém? Nesse momento, você que quer entregar a sua vida para Jesus, aceitar Jesus ou reconciliar com Deus, você pode estar entregando a sua vida agora para Deus. Você que está enfermo, põe a mão na tua enfermidade, né? Mais tarde eu vou estar orando também, amém? Fazendo a oração na live. Vamos orar. Senhor, grande Deus, meu Deus, nesse momento, Pai querido, Pai amado, eu peço, Senhor, que o Senhor possa estar visitando agora esse irmão, essa irmã, essa pessoa, Pai, que está aceitando o Senhor Jesus, ou até mesmo reconciliando com o Senhor. Meu Deus, abençoa agora esse irmão, esta irmã. Toca, Pai, quem manda esta enfermidade, esta opressão maligna, esse demônio do vício, do pecado que está sobre esta vida. Liberta essa pessoa das garras de Satanás. Visita essa pessoa que está entubada, está tomando calmante, está ferida e machucado, o teu coração devido lutas e perseguições, calúnias que essa pessoa tem passado. Meu Deus, tem misericórdia.
conforta esse coração. Abre essa porta de emprego. Senhor, resolve essa causa. Seja com essa pessoa que vai fazer cirurgia, que vai tirar a habilitação, passar na perícia, fazer entrevista. Seja com essa pessoa. Meu Deus, dá a direção que essa pessoa está buscando. Toca nessa pessoa estéril para que ela seja alegre mãe de filhos. Meu Deus, toca nessa pessoa enferma para que ela seja sarada e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Restaura esse casamento. Toma esta causa, Pai, que para nós é difícil, impossível em tuas mãos. Faz o impossível, ó Pai, acontecer. Abençoa todos que estão, meu Pai, participando da leitura bíblica. Abençoa teu lar, tua casa, com muitas bênçãos, ó Pai. Que o Senhor venha enriquecer com muitas bênçãos, ó Pai. Com a proteção, com o livramento. Guarda nós, a nossa família. Acoberta todos nós com sangue poderoso e precioso. Meu Deus, muito obrigada por esta manhã na tua presença. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Você que quer aceitar Jesus, reconciliar com Deus, escreve no comentário: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador, quero entregar minha vida para Ele, ou eu quero voltar para Jesus porque você está desviado. Amém? Escreve aí e você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoa pelos meus pecados. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Você que está desviado, diga: Senhor, eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados e me dá força para voltar para a sua casa. Você que está aí desviado, volta para Jesus. Jesus está voltando. Você que está aí sem aceitar Jesus, aceita Jesus. Jesus está voltando. Amém? Para você morar no céu. Tá bom? Ter mudança de vida. Deus abençoa todos que participaram. Se você quiser participar da outra live, eu vou encerrar essa e vou começar outra para ler esse livro aqui. Não é muito grande, não. Cada personagem tem aqui, ó, é pouquinho. Ó, nós vamos falar sobre o primeiro personagem, né? Só tem aqui, ó, umas duas, três folhinhas só, pequenininha, amém? Para mim ler. Deus abençoa, a paz do Senhor Jesus.